Boa tarde, né, a todos. Meu nome é Carolina, eu sou analista de promoção da saúde, da Uzi Saúde, e a gente vai iniciar agora a nossa live, né, do mês de maio. No mês de maio, o programa Mais Atitude vem trabalhando aí o uso racional de medicamentos, que é um assunto muito importante e que nem sempre recebe a repercussão, né, e a visibilidade que merece. Então, se você ainda não se cadastrou no nosso desafio, né, do Mais Atitude, ainda dá tempo, né? Ao final da nossa live, a gente vai disponibilizar aí a medalha, acumulando, né, as 8 medalhas do desafio e os pontos vocês podem trocar pelo brinde do mês que está disponível lá na plataforma do Mais Atitude. E hoje, né, para falar desse assunto muito importante, que é o uso seguro de medicamentos, a gente trouxe duas convidadas, né, muito especiais. A nossa primeira convidada é a doutora Mília, ela é a nossa médica do de família aqui de BH. A Mília, ela é geriatra e também tem especialização, né, em endocrinologia. Muito obrigada, Mília, por aceitar o nosso convite. Obrigada. E um tema super importante, né? Recorrente na prática clínica, na atenção primária, vai ser muito legal a gente bater esse papo aí a respeito. A gente já fala diariamente, né, das consultas, mas vai ser interessante para tirar as dúvidas também. A nossa outra convidada é Ronara, né? Ronara, ela é farmacêutica, formada pela UFMG. Ela também é mestra, né, em ciências farmacêuticas e ela é farmacêutica clínica do Hospital de Clínicas da UFMG aqui em BH. Obrigada, Ronara, pela sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente hoje. Obrigada eu, Carol. Como a própria Miriam falou, né? Hoje é um dia que a gente vai lembrar, né? O dia 5 de maio, um dia super importante, que é um dia que a Organização Mundial de Saúde, desde 1985, chamou todos nós, né, para lembrar que a automedicação ela existe e a automedicação ela causa danos, né? Então, muito importante essa palestra, né? Hoje a gente está aqui nessa live para poder desmistificar algumas coisas que talvez a gente ache que é correto e que nem sempre é, né? A gente abriu uma atividade lá no Mais Atitude, onde a gente pediu, né, para que vocês enviassem perguntas. Então, a gente montou o nosso roteiro aqui baseado nessas perguntas também, nas principais dúvidas que os participantes trouxeram, né, para o Mais Atitude, mas vocês podem ficar à vontade também para colocar suas perguntas aí no chat para a gente responder durante a live. E aí, como a Ronara falou, né, no dia 5 de maio, a gente tem aí o Dia Nacional do Uso Racional, né, de medicamentos, que é um assunto muito importante. E aí, Rô, eu queria que você falasse para mim, para a gente, né, assim, o que significa o uso racional de medicamentos, o uso seguro de medicamentos. E quando eu sei que eu estou fazendo um uso que não é seguro, que eu estou usando o medicamento de forma incorreta. Olha só, a gente tem alguns pontos, né? E tem até dois conceitos que são diferentes. O primeiro, a gente veio com o conceito lá de 85, falando o que era o uso racional de medicamento. Que é o medicamento sendo indicado, né? Tá aí o papel da equipe médica, muito importante, para fazer o diagnóstico e verificar se realmente aquele paciente tem aquele problema de saúde e precisa realmente usar aquele medicamento. Então, aí tá o medicamento indicado na dose correta, então a gente lembra também em relação à dose. Depois ele tem que estar na frequência adequada e no tempo adequado também, né? Então a gente vai falar algumas coisas de antimicrobiano ou de outros medicamentos que às vezes são utilizados por um tempo menor ou maior, né? Que isso também é caracterizado uso irracional. E além disso, o medicamento também está o menor custo possível para aquela pessoa ou para a sociedade como um todo. Então, é o medicamento indicado, na dose certa, frequência certa, tempo correto e, por último, para o custo mais adequado, né? Mais baixo possível. Já o uso seguro, esse conceito veio mais tarde, né? Para lembrar que, além disso tudo, eu preciso também que o medicamento não me cause dano. Então, às vezes, eu estou usando um medicamento, ele tem aquele problema de saúde, será que ele realmente é o melhor medicamento possível para mim, né? Será que realmente aquele medicamento ele não está de acordo com o problema de saúde que eu tenho? Ele não pode potencializar algum efeito adverso em mim que não potencializaria em outra pessoa? Então, é ter um medicamento também sem dano, né? Que não cause dano para aquela pessoa.
Quando a gente fala em uso racional e uso seguro de medicamento, a gente preocupa muito, né, Carol, com a população, os extremos de idade, tanto os pacientes idosos, né, os pacientes que você mais atende, né, menina? E também os pacientes pediátricos, né, além de que a gente pensa nos pacientes pediátricos, a gente não tem as melhores formulações hoje disponíveis para aquele paciente, as doses elas são diferentes de acordo com o peso da criança, né? A criança cresce muito rápido e às vezes a gente está preocupado com uma dose anterior, a criança já cresceu e o peso é outro. E os idosos, né? Porque quanto mais a gente envelhece, existe uma maior probabilidade da gente utilizar mais medicamento. Porque as doenças podem aparecer mais com o passar dos anos, né? São mais prevalentes, e com isso a gente pode ter um maior número de reações adversas e também, né, de interações medicamentosas que podem ser danosas para esses pacientes. Então, quando a gente fala de uso racional, a gente preocupa com todo mundo, mas a gente também preocupa mais com esses extremos de idades, além também de lembrar das gestantes, né, que é um público muito especial, né, Carol? Que tem um impacto em relação ao uso de medicamento, e também os pacientes com problemas cardiovasculares e problema renal, né? São os que mais chamam nossa atenção, assim, alerta para a gente ter mais cuidado. Ô, Miriam, especificamente assim, falando dos idosos, a gente tem uma questão importante, né, que a Ronara trouxe, que é o fato do idoso, muitas das vezes, usar vários medicamentos, que a gente chama de polifarmácia, né? E aí, a gente tem um agravante que, muitas das vezes, esse idoso tem mais de um médico, né? Então, ele vai no cardiologista, ele vai no endocrinologista, ele vai no reumatologista, no ortopedista, e muitas das vezes esse cuidado fica fragmentado, né? Cada especialista passa uma receita e aí ele junta aquilo tudo ali e começa a tomar, né, até 10 medicamentos. E aí é importante a gente falar, né, da importância do idoso, todas as pessoas, né, mas para o idoso, assim, é mais importante ainda ter um médico de referência que vai fazer a gestão, né, dessa receita, desse esquema de medicamento. Justamente. E aí, Carol, aqui na PS a gente sempre prioriza e reforça com o paciente quando a gente vai começar o acompanhamento, é isso. Às vezes ele tem vários médicos de várias coisas, vem com aquele monte de remédio e às vezes até usa dois medicamentos com a mesma finalidade, né? 2 remédios para tireoide, porque um passou, o outro passou, não foi Com nomes diferentes. com nomes diferentes e para a mesma coisa. Ou que vem tomando a vida inteira, e ninguém tirou, né? Ah, mas por que você toma? Eu tomo porque nem sei. Às vezes fala assim, nem sei por quê. E não sabe nem por que usa o remédio mais. Então, eu falo que o geriatra e o médico da atenção primária também é para juntar o quebra-cabeça. Enxergar o paciente como um todo, entender o que pode ser iatrogênico, né? Dentro daquela polifarmácia, a gente tem que entender o que vai mais ajudar do que atrapalhar. A gente tem uma ideia de que sempre que está dando um remédio ou fazendo a prescrição, a gente está ajudando, né? Então, o que a gente vê na prática é que, às vezes, o paciente, nós, né, como todo, a gente não tem medo de tomar uma coisa, mas quando alguém tira, dá a impressão que você não está sendo cuidado, né? E na prática, não é bem assim. Às vezes, a gente é ponderar aquilo que vai fazer bem, sem prejudicar tanto, e tirar aquilo que não tem finalidade, que não tem mais propósito ali no tratamento. Então, na equipe multidisciplinar, a ideia é realmente revisitar a prescrição do paciente e fazer aí essa organização dos medicamentos, né? E aí, quando o médico, né, ele faz o atendimento, ele faz toda uma avaliação clínica e existe um raciocínio clínico, né, com base aí nos estudos, nas evidências científicas, para poder indicar o medicamento correto para aquela pessoa, né? E aí, considerando esses fatores também, a idade, né, Tudo, né? comorbidade, se tem algum outro medicamento que pode interagir. E aí a gente sabe que a automedicação é um dos maiores vilões, né, do uso seguro de medicamento, porque a partir do momento que a pessoa se automedica, ela invalida todo o trabalho que Todo o poderia... trabalho que você construiu clínico ali, e geralmente vem da vizinhança, né? Então, assim, porque minha vizinha tomou esse aqui para isso, para o sono. Peguei um comprimido com a minha vizinha, foi ótimo, estou dormindo bem. Mas a sua vizinha não tem insuficiência cardíaca, né? A sua vizinha não tem insuficiência renal. Então, assim, ou algum familiar falou que foi bom e para trocar, aí troca. Às vezes a gente vê trocar remédio com o outro, né? Fazer troca de remédio.
Então, gente, na prática a gente tem que praticamente pegar, sentar e falar assim, ó, vamos rever tudo, porque no final das contas isso pode gerar um prejuízo muito grande. Às vezes a paciente começa com esquecimentos, aí a gente vai ver por trás, tem remédios ali que não foram prescritos, estão sendo consumidos e às vezes nem relatados em consulta, né? Hoje a gente vê muito uso na farmácia, principalmente vocês devem ver o abuso dos polivitamínicos, Muito. coenzima Q10, vitaminas mesmo em excesso, né? A gente tem, às vezes, até intoxicação pela vitamina D, vitamina B12. Então, isso tudo tem que ser supervisionado mesmo. A gente, igual você comentou, né? A gente vê muito a venda, né? Quando a venda do medicamento é por venda livre, às vezes tem isso, né? Tem própria propaganda também que a gente não pode esquecer, né? A pessoa vê e acha que para ela se enquadra de acordo com aquela situação ali. Ah, tô precisando de uma vitamina, tô me sentindo fraca. Mas qual vitamina, né? Quais exames você fez? Todos os polivitamínicos, igual você mesmo falou, têm a mesma formulação? Será que aquela quantidade que tem ali naquele polivitamínico, eu preciso de todas as quantidades? Será que eu já não tenho algum problema renal que a vitamina D pode potencializar naquela dosagem, né? Então a gente tem que ficar atento. Por exemplo, a gente tem muito uso também de relaxante muscular. Ah, eu tenho uma dor no pescoço, né? Vou tomar um relaxante muscular. E aí você toma um relaxante muscular que tem um princípio ativo, né? A maioria deles tem ofenadrina, que vai levar ao aumento do risco de queda, né? E aí a queda leva suas repercussões que são inúmeras, né? E às vezes um paciente que é independente, ele vai tomar o relaxante muscular, ele vai cair, ele vai quebrar o fêmur, vai hospitalizar, vai ficar acamado e ele dificilmente vai retomar a funcionalidade que ele tinha anteriormente, né? Então gera uma cascata de evento negativo evitável. Perguntar para a equipe de referência mesmo se pode fazer o uso da medicação, fazer o uso com supervisão, igual você tinha comentado, na dose certa, no tempo certo, né? E com a indicação clínica adequada mesmo. Ronara, a gente conhece, né? A maioria das pessoas, na verdade, conhece o farmacêutico da farmácia, né? Você vai lá na drogaria e aí tem farmacêutico lá. Mas você é farmacêutica clínica e muita gente não conhece, né, o trabalho do farmacêutico clínico. E aí eu queria que você explicasse para a gente assim, um pouquinho de como que é o dia a dia, né, do farmacêutico clínico e de como vocês trabalham, né, para garantir esse uso seguro e racional aí dos medicamentos. Então, Carol, basicamente é assim, né? Hoje eu trabalho no hospital de grande porte, a gente tem os pacientes pré-selecionados, eu verifico qual a lista de medicamentos que aquele paciente utiliza, e não só os medicamentos que foram prescritos pela equipe, porque para mim tá fácil, porque tá tudo no sistema. Mas também eu verifico quais medicamentos que eles utilizam por automedicação, que em grande parte não estão registrados, né? não contam. Né? Eu sempre aí vai aparecendo, né? muitos. Aí vai. E eu não pergunto assim, se você faz automedicação, eu já falo, qual medicamento é bom para tais coisas, né? Porque eles sempre sabem, né? Sempre tem uma receita boa. Então, eu verifico os medicamentos que usam por automedicação, sendo aqueles mais comuns e industrializados, mas aqueles também, que eles têm muita crença em medicamentos que são advindos de uso de planta. Então, às vezes, um paciente, ele usa uma valeriane, por exemplo, né? Não é indicação para ninguém, mas usa um medicamento achando que vai ficar mais calmo, né? Vê lá, fica o medicamento lá na farmácia de venda livre, ele lê e aí ele pode ter, dependendo do medicamento que ele usa, potencializar um efeito de um anticoagulante, por exemplo, né? Ou um AS, que é muito comum, né? Muito utilizado, esse paciente vira a ter sangramento. Então, eu verifico principalmente os medicamentos prescritos, mas também aqueles por automedicação e os fitoterápicos ou aqueles feitos com o uso da planta medicinal mesmo, né? Que uma das vezes também são misturas de plantas ali, que às vezes eles têm uma crença. Não na perspectiva de tirar a autonomia daquela pessoa, mas sim de verificar se existe algum medicamento ali que pode potencializar, causar um efeito danoso, não um efeito ruim naquela pessoa, por alguma doença que ela tem, que talvez ela nem saiba, né, por alguma interação, ou se pode ter interação mesmo entre um alimento e um medicamento, como por exemplo, né, a gente vai até falar ali do que tomar com medicamento, né? Ou o que comer, se quiser adiantar, né? pode Se quiser adiantar. contar. É uma dúvida, né?
É uma dúvida Do diária, que né? eu posso tomar o remédio? Com água, com leite, com suco? E a outra dúvida que a gente vê muito também no consultório é assim, ô Mia, esse medicamento ele é sublingual, eu só posso dar sublingual mesmo? Né? Ou eu posso tomar ele? Porque ninguém pergunta se o de tomar pode pôr sublingual, mas o sublingual a gente sempre vê o A gente paciente... quer fazer toma. mais rápido, É. né? Ó, na verdade, a gente verifica ali todos os medicamentos, né? Para que ele é indicado, né? Se está sendo alcançando o alvo, se é passível de alcançar o alvo, se está sendo seguro, né? Independente da forma que o paciente utiliza. E às vezes o medicamento ele é indicado, mas a forma que ele está utilizando pode levar a isso. Igual muito bem falou, a questão do medicamento sublingual. A grande maior parte dele, quando ele vai para o ácido, ele perde o efeito. Então, por isso que tem que ser sublingual, né? E tem até alguns medicamentos, como alguns medicamentos hoje que vêm em formato de goma, como goma de nicotina, que hoje a gente orienta não só mascar, mas colocar no mucosa jugal, colocar na bochecha, né? Então, cada medicamento tem aquele efeito ali, né? Então, se é sublingual, realmente o efeito deve ser sublingual, né? porque quando chega no meio ácido, ele é inativado, então ele não vai ter o seu efeito, né? E tem medicamentos que também, né, uma parte que a gente vê de muita forma inadequada é do paciente, às vezes, querer macerar um medicamento que tem um volume grande, né, às vezes ele nem tem alguma problema de deglutição, nada disso, mas é um medicamento com volume maior e fala, opa, vou triturar. Vou amassar ele. Vou amassar. É raro, mas acontece muito. Ou quebrar também, né? Partir, Pode ser não só triturar, mas partir o medicamento. Então, pode partir medicamento? Não pode? Depende, gente. Então, por isso que é importante a gente perguntar, né? Saber para que foi feito aquele medicamento. Quando o medicamento ele é um comprimido simples, ele pode partir? Pode. Não é o ideal? Não é, porque quando você está partindo, você não garante que tem. Se o comprimido é de 50 miligramas, tem 25 para um lado, mas 25 para o outro. Mas se não tem outra, eu estou pegando no centro de saúde, eu não tenho condição de comprar outro, só tem essa formulação, se é um comprimido simples, não tem problema. Mas se é um comprimido que ele é revestido, né? Vocês vão ver lá na frente, comprimido revestido, formulação XL, XR, alguma letrinha depois do nome do medicamento, né? Então, esse medicamento ele não deve, você não deve manipular ele de forma alguma, né? Triturar, partir, fazer isso de forma alguma, a gente não recomenda. Tomar o medicamento, então, é sempre com água. Nossa orientação, sempre. Todos com água. Tem exceções? Nenhum é com leite. Então, já vê, quer tomar leite? Tanto que a gente tem vários medicamentos, principalmente antimicrobiano, que tem interferência com o leite, que a gente até orienta a tomar o medicamento e esperar pelo menos 1 a 2 horas para tomar leite, se for usar. Se for leite puro. Uma orientação que foi muito difundida no passado, né? Muito. Tomar antibiótico com leite para não prejudicar o A gente fala assim, não precisa, é com água mesmo. Não, mas tem certeza? É com água mesmo? Aí a gente tem que ficar reforçando, né? E isso foi disseminado mesmo, né? A gente trouxe dos pais, dos avós, né? antigamente era assim que era feito, mas tomava assim e melhorava, né? Mas e reforçar mesmo a via de administração para o remédio, se é sublingual, se é via oral, né? Dentro das particularidades de cada paciente também, quando a gente entra na parte de idoso frágil, Sim. a gente acaba tendo que ajustar, né? Muitas Sim. coisas da condição do paciente. E assim, água é água, leite é leite, gente. Então, água para remédio, entendeu? Isso. O leite você usa para o seu lanche, Café, seu né, da tarde, café da manhã. E o leite também, então, que a gente orienta, água. Tem raros os medicamentos, como, por exemplo, sulfato ferroso, medicamentos que, né, para reposição de ferro, que a gente orienta usar com suco de limão, ou suco de acerola, ou suco de laranja, algum suco que tenha um teor a mais de vitamina C, para poder potencializar esse efeito. Mas não significa que não é para usar com água. Pode usar com o suco para potencializar, mas de preferência é usar todos com água, né? Exceto algumas exceções. E é claro, se o paciente tiver algum problema de deglutição, né? Aí vai ajustar o medicamento. Se o volume é um volume muito grande, não estou conseguindo engolir, o gosto é ruim, eu acho que o fato não é fazer as receitas mirabolantes em casa, porque às vezes faz e leva um efeito danoso. E sim, né, conversar com a equipe médica. Gente, vamos trocar? Será que não existe um medicamento para tratar o meu diabetes que não tem um volume menor do que esse que eu estou usando? Ou às vezes assim, se o comprimido ele é grande, tem outra formulação, né? Será que tem xarope, gotas? Enfim, tentar ajustar ao máximo, né? E uma outra que é uma dúvida também clínica, às vezes tomam três comprimidos de uma vez, 4.
Então, eu falo assim, não, mas é muito comprimido para eu tomar. Mas aí que entra a questão de conversar com a equipe multidisciplinar, conversar com o seu médico de referência, entender assim, será que você tem que tomar aquilo tudo naquela hora ali? Sim. Né? Será que você não consegue fracionar melhor os horários? Para não ter que tomar aquele tanto de remédio, que aí dá o desconforto gástrico. Então, quanto maior o vínculo, né, maior o contato com a equipe de referência, farmacêutico, enfermeiro, médico, técnico, que é quem faz o acolhimento desse paciente, já até conhece, né, o paciente, a chance de você conseguir tomar o remédio da forma certa, ou às vezes trocar para aquele que você tem uma adaptabilidade melhor, maior, né? Claro, com certeza. E tem também muito, falando em pacientes que usam muitos medicamentos, né? Às vezes o paciente sempre reclama de esquecimento. Né? Eu tô esquecendo, o horário não tá bom, eu trabalho tal horário e aí eu não tomo medicamento, e aí o que que eu faço? Então, uma das recomendações que às vezes a pessoa vai numa farmácia de grande rede, chega, volta com um porta-comprimido. Aí na hora, né, quando eu vejo, né, Você isso fala, já vem, né? dá até um frio, dá até um Já frio, vem. assim, ó. E tem aqueles que é de 30, assim, Bem colorido, coloridos, são todos bonitos. Então, o que eu oriento, não é que não pode usar porta-comprimidos, ele pode ser usado. Mas o que a gente sempre orienta, se for usar, é cortar o blister, que é aquela embalagem que vem. O medicamento ele não deve ser tirado da sua embalagem original, a não ser que seja no máximo por 24 horas. Então, se eu estou separando, ou então eu cuido do meu pai que é idoso, vou separar o medicamento para ele para amanhã, tudo bem, né? Que às vezes eu separo até em saquinhos ou potinhos diferentes, porque vai dar um período curto. Mas se eu for separar para ele para a semana inteira ou para mais de um dia, se eu usar o porta-comprimido, que eu corte a embalagem. E, né, e que eu tenho que verificar também se ele for um paciente idoso, né, que na maioria das vezes o é, se ele tem a destreza para conseguir tirar, né, daquela embalagem. Mas sempre, gente, medicamento é na sua embalagem original. O medicamento ele vem com uma substância, a embalagem vem com uma substância, ela não é igual papel de presente que eu compro que eu achar mais bonito. A embalagem ela é específica para cada medicamento. Então por isso que a gente corta para ele não perder efeito. O que eu sempre brinco com meus pacientes é: o bolo que eu fiz em casa semana passada, se eu guardei um pedaço escondido para mim, eu vou chegar lá, o meu bolo vai estar estragado, eu vou ver, ele vai estar com cheiro ruim, ele vai dar dano linha. O medicamento não, porque a gente coloca a substância ali para ele não mostrar que ele está perdendo o efeito dele, né? Ou tendo efeito tóxico também. Então, por isso a importância de armazenar, se for separar em local correto, né? E aí é importante a gente falar também sobre o armazenamento e o descarte do Sim. medicamento. Aí eu queria perguntar para vocês, onde que vocês guardam o medicamento de vocês em casa, né? Todo mundo já fez uso de algum medicamento e geralmente a gente tem. Faz uso do medicamento contínuo, onde que coloca? Onde que vocês guardam? Coloca pra gente aí no chat, gente, só pra gente... No E armário. onde fica esse No armário? armário da cozinha, do banheiro, geladeira. do quarto. Armário da cozinha. Caixinha no armário da cozinha. A Cozinha. gaveta da cômoda. Cômoda geralmente é no quarto, né? Guarda-roupa. Tem uma caixa de plástico, mas a caixa fica onde? Na cozinha? No Guarda-roupa. armário do banheiro. Armário do banheiro. Caixa no guarda-roupa. Na cozinha. A Kátia guarda na cozinha. Na bolsa. E aí? Essa respondendo na bolsa, é mulher. E desce uma bolsa bem grande. Que tudo que vai estar, sai de lá. Olha só, gente, o melhor local para a gente guardar os medicamentos é no local que seja mais seco, fresco e arejado. Ou seja, não é cozinha e não é banheiro. Então, esses lugares corta, né, da vida de vocês. Por quê? O medicamento, como eu falei, quando ele perde o efeito, ele não mostra pra gente. Se eu coloco no meu banheiro não é cheio de umidade? Eu vou tomar banho ali, tá cheio de umidade, e aquela umidade ela vai passar para a embalagem do medicamento, fazendo com que ele perca o efeito dele, né? Ele vai perdendo o efeito aos poucos. Então, às vezes, eu tô tomando medicamento para pressão, eu tô tendo efeito, até tô, mas a pressão assim, Tá estranho, tá né? estranho, não tá controlando direito. Então, eu tô precisando, às vezes, até de outro medicamento, então pode ser o armazenamento incorreto. A cozinha ainda é pior, que ela tem 2 agravantes. A parte do molhado, porque eu tenho minha pia ali, né? Toda cozinha tem a pia para lavar as vasilhas e vai levar a questão úmida também, que vai diminuir o efeito do medicamento. Mas também tem a parte quente,
Em cima da geladeira é um lugar quente, né? A gente não pode guardar medicamento. Perto do micro-ondas, piorou. Se a gente deixar o medicamento perto do fogão, né? Dependendo do tamanho da cozinha, não tem jeito. Então, a cozinha, se a gente pensar, é o lugar mais quente, né? Quando a gente vai na casa, é o lugar mais quente que a gente tem. Então, cozinha e banheiro, corta. Coloca ou no guarda-roupa, né? Longe de criança, longe do sol também. A gente tem grande parte dos medicamentos que eles se deterioram com o sol, né? Então, num local fresco, que não bata sol direto, que fique longe de criança e de animais também, né? Que a gente tem uns pets também que são terríveis e que fazem escaladas. Então, se eu fosse orientar um local mais adequado, seria a sala ou o quarto, né? Que não bate tanto sol ali, um lugar mais fresquinho, e de preferência seguro, né, fechado. pra acesso, Isso, seguro para acesso. Principalmente se a gente tomar alguns medicamentos psicotrópicos, né? Às vezes tem paciente que realmente precisa usar um medicamento para dormir e que às vezes aquele outra pessoa que está ali na família, né, nem poderia estar usando. Então, guardar aquele medicamento seu ali separado também Não do de emprestar pro outro vizinho, familiar. Não emprestar pro Nem filho, pro pro amigo, primo, pro nem pro vizinho. entendeu? E de geladeira, que eu acho que é uma coisa importante, tem muitos medicamentos que a gente armazena em geladeira. A insulina, né, é a mais famosa. Comum. Então, se for precisar de geladeira, não colocar na porta e não deixar dentro de caixa de isopor. Medicamento de geladeira é sempre uma, duas prateleiras acima da gaveta de verdura e ali dentro da geladeira mesmo. Se colocar numa vasilhinha para separar, né, para organizar, coloca numa vasilha de plástico e tira a tampa. Porque aí você garante que está refrigerado aí mesmo. Porque tem algumas vasilhas com vedação, né, que pode impedir que a temperatura fique ideal, e vasilha de isopor impede que chegue, né, ou resfrie lá. Adequada, né? E para descartar as caixinhas, descarte mesmo de remédio, assim, tô com os remédios aqui em casa, eu vou descartar eles, ou acabou a caixinha e só tá com aquela... Só a embalagem. Só a embalagem de alumínio, O o blister. blister. Se for só embalagem de alumínio, pode descartar em lixo comum. Lixo comum. Né? Não tem medicamento dentro, pode descartar em lixo comum. Não, tem algum medicamento dentro, mesmo que seja um restinho. Se for um líquido, né, um resto de um colírio. Ou se for um comprimido que sobrou, ou se for um medicamento, mesmo sendo ele vencido, ou que você não utiliza mais, o que a gente recomenda é não passar para ninguém, e sim juntar, ou levar numa farmácia de grande rede, né? Hoje aqui em Belo Horizonte a gente tem uma lei municipal, né, que as farmácias de grande rede elas têm que ter descarte. Para aquelas cidades que não têm, a gente leva nas farmácias do centro de saúde, né, das unidades básicas de saúde. Porque os medicamentos eles não podem ser colocados no lixo comum. Pensa se for um medicamento anticoagulante. O cachorrinho vai lá, passa naquele lixo, ou mesmo as pessoas, que tem muitas pessoas que, infelizmente, né, gente, vão entrar em contato com o lixo. Então, a pessoa tem um catador de rua, tá usando, vê um medicamento rosa, alguma coisa lá, será que é de comer, coloca na boca, e aí pode ter um sangramento, por exemplo, né? Pode ter uma hipoglicemia se for uma insulina. Medicamento sempre é incinerado, então eles são levados para um local específico para ter um tratamento específico para descarte. Então, sempre leve ou para o posto de saúde, ou então para uma farmácia de grande rede, que você vai ver, né, aquelas bombonas lá, se não tiver, pergunta, né, onde tem, na sua cidade, para que possa fazer o descarte mais adequado possível. E uma outra dúvida que muita gente tem é em relação ao medicamento original, né, o medicamento de referência. E esse aí, meus pacientes estiverem assistindo, porque é uma dúvida também, assim, toda consulta, né? Mas então por que ele não vai ter efeito, né? Porque o genérico não tem efeito. E é uma dúvida muito, muito frequente mesmo. Então vai ser muito interessante você esclarecer pra gente. Gera até discussões. Tem um apego, né, a marca. Olha só, a gente tem hoje 3 tipos de medicamento no Brasil, né? Os medicamentos estão classificados em 3 tipos. O primeiro, né, que é o de referência, é aquele primeiro que lançou. É a marca, a primeira indústria que produziu aquele medicamento tem direito a colocar o nome que ela quiser, né? E tem um tempo de patente, que geralmente varia entre 5, 10 anos, de acordo com o acordo que é feito. Então, esse medicamento, que ele é um medicamento referência, ele é o primeiro. Vamos pensar na dipirona. Aí o nome deu o nome, né? A primeira pessoa que inventou a dipirona deu o nome de Novalgina, que todo mundo conhece Novalgina, né? Então, deu um exemplo fácil. Com o passar do tempo, quebrou a patente, então as outras indústrias podem fazer outros medicamentos. E elas podem escolher 2 formas. Dar um nome para aquele medicamento, para chamar mais atenção, como, por exemplo, dipigina. Dipigina me lembra mais dipirona do que a própria Novalgina.
Então, eu posso dar um nome para ela e eu vou chamar isso. Isso, de pedido é um nome ótimo. Eu posso dar esse nome para ele, e aí esse medicamento, se eu dei o nome, eu chamo ele de similar, porque ele tem o mesmo princípio ativo do medicamento que lançou primeiro, que é o referência. Ele tem, faz o mesmo efeito, está na mesma dosagem, é o mesmo medicamento, mas ele tem um nome de marca também. E o terceiro medicamento que a gente tem é o genérico, que ele não tem nome de marca. E por isso, geralmente, não necessariamente, ele costuma ser mais barato, mas não é porque ele é produzido de forma inadequada. Não é isso. Ele tem o mesmo efeito do medicamento referência e do medicamento similar. Hoje, o que a gente tem de garantia, assim, que a gente tem orgulho mesmo, né? Falando assim, enquanto farmacêutico, é da nossa Anvisa. E realmente a Anvisa, ela propõe testes, fiscaliza mesmo, funciona mesmo, né? Então, a Anvisa garante que esses medicamentos, eles são similares, né? Eles são realmente iguais, eles são equivalentes. Então, se eu comprei dipirona sendo genérica, ou tendo um nome, que é o primeiro nome, que é o nome que apareceu, que é a Novalgina, ou um medicamento que deu um nome de marca, eu estou garantindo que é o mesmo medicamento. O que eu sempre falo? Gente, tenta escolher, né, aquele que tiver um custo menor para você, é claro, né? Porque o que a gente lembra lá no conceito que eu falei desde o início do que é o uso racional, é também lembrar que não é só a dose certa, a indicação, a frequência, e também o custo. Porque se eu tomo 5 medicamentos, eu estou onerando demais, né, esses O medicamentos. sistema mesmo, né? Assim, Também. Tanto que hoje a gente tem política, né, das próprio programa Farmácia Popular, uma forma da gente reduzir o custo de medicamento para a população como um todo. Então, o genérico realmente hoje, o similar também, né, até um pouco tempo não era, mas hoje é igual ao medicamento referência. Então, vai pelo bolso. seguros. São seguros, vai pelo bolso. Ela Funciona, existe, e os testes são muito rigorosos, gente, muito rigorosos mesmo. Pessoal, agora a gente vai fazer uma dinâmica aí com vocês. É semelhante ao que a gente fez na live de vacinação. Quem participou aí vai lembrar. A Ronara mencionou a Anvisa, né? E aí a gente tem mais de 40 mil medicamentos aprovados na Anvisa. Então, assim, é impossível a gente falar de todos os medicamentos aqui na live. Então, a gente agrupou esses medicamentos, né? Colocou eles em grupos, em classes. E aí a gente vai trabalhar aí algumas classes que são muito utilizadas, ou que estão bombando aí no mercado. E aí, polêmicas, né? a treta, né? A treta. E aí, como que a gente vai funcionar? A gente vai trazer uma afirmação relacionada a esse medicamento e aí vocês vão responder aí no chat se é verdadeiro ou se é falso. O João está aqui me apoiando de suporte, Corrigindo as provas. corrigindo as provas. E aí ele vai verificar, né? A primeira pessoa que responder certo vai ganhar um ponto e no final quem somar mais pontos vai ganhar um brinde. E aí eu vou ler aqui a afirmação e aí as meninas vão falar se é verdadeiro ou se é falso. Então, para a gente começar, assim, com bastante treta, vamos falar dos medicamentos utilizados para emagrecimento. Tá aí, né? Tá rodando, tá na moda, né? Todo mundo não, né? Muita gente utilizando. Então, gente, ó, vocês vão me falar se é verdadeiro ou falso, tá? Os medicamentos para emagrecimento aprovados pela Anvisa podem ser usados como primeira opção no tratamento para todas as pessoas que buscam perder peso, sem a necessidade de mudança nos hábitos alimentares. Ou na prática da competitiva atividade mesmo. E aí, Milha, você que é da endocrinologia. Desculpa, repete a última parte que eu preciso focar no fato. Os medicamentos para emagrecimento aprovados podem ser usados como primeira opção de tratamento para todas as pessoas que buscam perder peso sem a necessidade de mudança nos hábitos alimentares ou na prática de atividade física. Já teve essa resposta, João? Já teve. Tá? Falso, né, gente? Assim, são medicamentos aprovados pela Anvisa, eles têm a indicação clínica para pacientes específicos, a gente sabe que tem muita medicação nova. Sim. Então, os pacientes que são portadores dessa doença crônica, inflamatória, que é a obesidade,
eles vão se beneficiar do uso dessas medicações com acompanhamento. O que a gente vê hoje é o uso inadvertido mesmo. Pacientes que às vezes têm sobrepeso, ou, gente, às vezes nem tem sobrepeso, e aí querem fazer uso de medicações que têm uma finalidade específica, banalizam e se submetem aos riscos do uso do remédio, sem fazer o básico. Então, seja para aquele paciente que tem a obesidade e tem a indicação, ele também está envolvido no processo do cuidado, da alimentação, da atividade física, o segmento nutricional. Se a gente está tratando uma doença crônica e inflamatória, não tem como a gente tratar uma doença crônica só com remédio. A gente não trata hipertensão só com remédio, a gente não trata diabetes só com remédio. Então, a gente não trata também a obesidade só com remédio. O remédio ele é uma parte do tratamento, né? Mas a alimentação, a atividade física, o acompanhamento psicológico, ele tem um peso igual ou até maior do que a medicação nesse caso. E gostaria de até aproveitar para ligar um alerta mesmo e propor uma reflexão, porque a gente vê, às vezes, a indústria propor as medicações, eu acho que elas têm uma indicação mesmo, mas sempre ter um pensamento crítico de que esse remédio ele vai me ajudar nessa finalidade aqui, mas qual que é o efeito colateral dele, né? Sempre vai ter alguém para te apresentar o benefício. Mas qual é o efeito colateral? Isso tem que ser questionado, porque é uma escolha do paciente se submeter a isso. Mas ele tem que entender a que ele está submetendo, né? Para isso, ele tem que conversar com farmacêutico, equipe multi, médico de referência, e sempre questionar. Eu vou fazer isso, e aí, o que isso pode causar? Né? Qual é o efeito que isso pode me trazer? Para não se submeter a um risco por ignorância mesmo. Mas, falando de obesidade especificamente, o remédio sozinho não cumpre esse papel, não dá o efeito esperado, gera mais frustração também para esse paciente, e aquele que não precisa fica mais exposto aos efeitos colaterais. Isso é perigoso mesmo, né? É falso. E aí tem Todos acertaram. essa questão do monitoramento mesmo, né? Que às vezes a pessoa compra aleatoriamente e não tem um médico para poder fazer o monitoramento, acompanhar. E aí não tomou e funcionou, né? A gente vê. E aí, às vezes, compra e quando chega também já vem com efeito colateral, com coisas que você consegue reverter e outras coisas que você... cegueira, né? Insuficiência renal, algumas coisas você vai conseguir corrigir, mas nem todas. Ou até efeito estético também, né? Mulher, às vezes, muitas mulheres, mais do que os homens, utilizam, às vezes, o medicamento por uma questão mais estética. Então, às vezes, ela vai ter aquela redução de peso, mas tem muito efeito colateral que vai levar à flacidez facial. Então, o remédio não vai corrigir isso, não né? vai. E quantos procedimentos você vai precisar fazer para voltar, né? A não ter mais flacidez facial, né? Então, pensar num todo também, né? Sim. Agora a gente vai falar do psicotrópicos. A Cris fez uma pergunta aí e a gente vai te responder agora, tá, Cris? Os psicotrópicos, né, são aqueles medicamentos que têm ação no cérebro, né? Então a gente fala aí dos medicamentos para depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, a gente tem uma série de medicamentos aí. Então, ó, a afirmação, né, que vocês vão falar aí se é verdadeiro ou falso. Espero acabar de ler. A gente tem que falar assim, valendo. Aí vai, porque senão, né? Medicamentos psicotrópicos, quando usados corretamente e sob orientação médica, são extremamente eficazes para tratar distúrbios psiquiátricos, promovendo alívio dos sintomas e melhorando a qualidade de vida. No entanto, o uso inadequado como a automedicação ou interrupção abrupta do tratamento pode resultar em efeitos colaterais graves. Valendo. Verdadeiro. Agora ficou mais justo, João. Você, responda. Todos acertaram, realmente é verdadeiro. Quando às vezes a gente vai falar de psicotrópico, tem gente que me questiona assim, não tem automedicação com psicotrópico. Tem sim, porque às vezes o meu colega usa, às vezes sobrou, e aí, né, porque ele não está usando mais por algum motivo, e aí eu estou usando, né, ou então eu pego aquele medicamento de um familiar, de um vizinho, etc., e estou usando um psicotrópico. Porque aí aquele medicamento acaba,
alguém que estava me fornecendo não me fornece mais, e aí eu tenho um efeito. Ou mesmo eu falo, acho que ele não tô me sentindo bem com esse medicamento, vou Vou parar. parar. Não tá fazendo nada, Toma uma não tô semana, sentindo né? nada, vou parar. Quantos dias já tomou? 5? E aí ele para. Então a gente tem que lembrar, primeiro, que o efeito dos medicamentos, a maioria deles, né, medicamentos psicotrópicos, demora, né, a atingir o efeito, porque eles vão passar pela barreira hematocefálica, né, lá na cabecinha, com moléculas que são mais complicadas de ter modulação, né, de ter modificação dela para ter o efeito. Então, primeiro tem que lembrar isso. Mas a questão, né, do corpo sentir falta da substância, ela é importante. Então, se eu paro de uma vez, grande parte das vezes eu não paro de uma vez, eu tenho que desprescrever, né, reduzir a dose. E às vezes o médico, além de reduzir a dose, né, vocês vão também prescrever algum outro medicamento, dependendo da dose, para poder ir ajudando até ela desmamar daquele, né? A gente chama de desmame. Então, se eu paro de uma vez só, eu posso ter sintomas mais leves, como insônia, dor de cabeça, mas eu posso ter sintomas de sudorese, tremor, até ideação suicida. Então, tem que ter muita responsabilidade quando começa a usar um psicotrópico e muita responsabilidade na hora de parar também, né? Não é simplesmente uma parada abrupta. A gente tem que ter, né, conversar ali com o médico. Realmente, o que é para eu sentir com esse medicamento? Né? Ou o que eu não deveria estar sentindo que eu estava, que eu acho que às vezes não é do medicamento, e né? E não sair da consulta com dúvida, né? Muito importante. Quando vai começar o acompanhamento, a equipe, nós da equipe, a gente ter o tempo para poder explicar os efeitos esperados e o paciente também ter acesso à equipe para questionar e tirar as dúvidas. Então, o que é esperado quando eu começo? O paciente idoso, a gente tende a começar sempre com doses bem baixas e às vezes até acha que não está fazendo efeito, mas é porque a gente precisa de ir sensibilizando aos poucos para reduzir o risco de intoxicação, efeito colateral. Mas o paciente ter essa clareza enquanto está fazendo e o dia que ele decide parar, ou que ele até tem a indicação clínica de parar o remédio, fazer isso com acompanhamento para evitar mesmo os efeitos colaterais. Não está na hora de interromper o remédio, ele ainda não tem essa indicação, mas ele decidiu. Ninguém vai te impor uma medicação que você tem que usar ou não. Então, é uma decisão do paciente. Olha, eu não quero mais tomar esse remédio. De toda forma, com indicação ou não, isso tem que ser acompanhado pela equipe, porque é um direito do paciente, ele não querer fazer uso do remédio, e a equipe ela tem que supervisionar essa desprescrição mesmo assim, né? Para que não tenha esses efeitos aí. Uma decisão conjunta, né? Então, o paciente é a equipe mesmo. Aí a gente falando de psicotrópico, a gente tem dois extremos, assim, que tem os pacientes que gostam mais, tem os que gostam menos, né? Tem uma cultura ainda, hoje está melhorando um pouco, né? Mas tem uma cultura de que o medicamento psicotrópico é para doido, que ele vicia, que eu vou tomar e eu vou ficar prostrado, né? Então, existe muito uma resistência de algumas pessoas em iniciar o uso iniciar o tratamento mesmo, né? Eu tenho um paciente que às vezes ela vem falar assim, Milha, vim aqui renovar a receita do meu desendoida. Eu falei, bom, ela tá ótima, né? Mas assim, quando começou o tratamento, ela mesma já tinha esse tabu. Aí, quando teve o efeito terapêutico e ela estabilizou, ela falou, nossa, como que eu não iniciei o tratamento antes? E aí a gente tem uma separação também, né? Que são os benzodiazepínicos dos demais psicotrópicos, que geralmente o que vicia é o benzodiazepínico, né? Que é o remédio da receita azul. E benzodiazepínico não trata nada, né? Ele resolve sintomas. Então é importante ter essa diferenciação também. Entender, né? Porque o antidepressivo, por exemplo, ele vai tratar. Ele vai tratar a depressão. Então, provavelmente, a pessoa vai fazer o uso por um tempo maior ali, né? E o psicotrópico, né? O medicamento clonazepam. Ele tem uma finalidade, né? Você vai usar ele para esse período X, ou para essa finalidade X. Você tem que ter hora para. Eu falo que o remédio tem hora para nascer, crescer e morrer. Então, ter esse acompanhamento, mesmo os medicamentos que a gente usa para ansiedade, aí o paciente fala assim: eu não quero começar porque eu vou ter que tomar isso a vida inteira. Não, né? Tem tantas outras medidas, como a gente falou da obesidade. E a gente está falando depressão, doenças crônicas também, ela também precisa de outras intervenções
que não são medicamentosas para que tenham o sucesso do tratamento. Então, eu vou tomar esse remédio para sempre? Depende, né? Você vai se alimentar assim para sempre, vai ficar sedentário para sempre. O que você vai modificar para ter resultados diferentes? Então, o remédio, ele não é uma constante, né? Isso aí, ao longo do tempo, isso vai mudando. O medo de, eu vou viciar. As medicações hoje, elas são muito bem estudadas, né, Rô? Então, a questão do vício, eu acho que é uma coisa que a gente já pode deixar aí para trás, exceto, né, dos PAN da vida aí, mas que existe uma segurança e tem uma supervisão, não é uma coisa que você pega e vai tomando, assim. E igual você falou, né? Geralmente eles precisam de um tempo para começar a fazer efeito, e aí é comum a pessoa ter a sensação de que ela está tendo uma piora ali nos primeiros dias, que às vezes ela fica um pouco mais ansiosa, mas depois ela vai estabilizando. Então é importante dar uma chance para o remédio fazer efeito também. Dá tempo ao tempo. Às vezes a pessoa tem uma depressão de vida toda, né? De muito tempo, e ela, quando ela procura o profissional, ela quer que se resolva naquele dia. Quero pra já, né? Eu quero sair daqui pulando de alegria. Não é bem assim, né? Então, como toda doença crônica, é um tratamento que também precisa dar chance. Às vezes não é só um medicamento que serve para um, vai ser mais um para o outro, né? A gente vai ter coisas diferentes. Individualizar muito, né? Demais. E fazer terapia, né? Porque senão não resolve. Só tô voltando aqui na pergunta da Cris, que ela perguntou: o uso de psicotrópicos sem prescrição médica tem crescido de forma preocupante, especialmente após a pandemia de Covid. Quais são os principais riscos e impactos na saúde? Todo medicamento, que toda vez que vai prescrever o medicamento, o profissional, né, médico, ele vai pensar, né, Lívia? Vocês vão pensar. Quais doenças que aquela pessoa tem? Então, aquele medicamento, eu tenho vários antidepressivos, né? Tem um rol enorme. Mas tem alguma outra doença que a pessoa tem que não pode, que o paciente não poderia utilizar? Ou tem algum outro efeito que ele tem? Ele tem uma depressão e ele também vem apresentando uma falta de apetite, então eu vou dar um medicamento X. Ou não, é um paciente que já come demais, eu vou dar um medicamento Y. Então, tem pelo menos 6 anos de estudo, né? Para poder pelo menos começar a cabeça. entendeu? Não é do dia para a noite. Então, tem toda uma avaliação. São feitos exames antes. Não é bem assim. Olhei para você e você merece isso. Temos escalas, temos uma grau série de critérios para poder. E eu tenho visto um movimento assim, essas medicações que ela até citou aí, que o pessoal tem ido na farmácia comprado, igual as drogas Z, agora é receituário controlado. Então, estava realmente uma febre, né? Sim. Todo mundo tomando Zolpidem, com indicação, sem indicação, sonambulismo, acidente. Eu tenho visto um movimento de controle maior sobre as medicações, e aí, às vezes, até os pacientes ficam bravos assim, mas é porque agora tudo precisa de receita. Eu falei, gente, é porque tudo precisa de avaliação, né? Se der um efeito colateral, isso é muito sério. Então, algumas medicações ainda são liberadas mesmo, mas os benzodiazepínicos, que é um risco maior, e as drogas E, que é o Zolpidem, Zolpiclona, agora também a gente consegue ter essa segurança e acompanhar o quanto que está sendo utilizado ali. Você fez uma receita hoje, daqui 15 dias ela acabou, tem alguma coisa errada. Não é para criticar ou apontar, mas é para entender o que está acontecendo, né? E para ajudar mesmo, né? Corrigir o problema ali na base. Às vezes tem paciente que, por exemplo, tem alguma... Ou tá dividindo comigo. Oi? Ou tá tomando ou tá dividindo, né? Tem que pensar também, será que o paciente, quando ele começa a usar, às vezes ele tem alguma alteração iônica, que isso não pode ser agravado pelo medicamento, né? Então tem que pensar em tudo isso, que pode levar a uma doença pior depois, né? Então, por isso que é extremamente perigoso. As medidas são medidas mais do senso coletivo, né? Medidas mais de saúde pública, né? Que é ter a retenção de receita. Ser sustentável também, né? Ser sustentável. Vamos para outros aqui que dá um pouco de confusão também, que são os antibióticos. Então, eu vou falar aqui, tá, gente, a afirmação para vocês responderem. Embora a descoberta dos antibióticos tenha sido um avanço incrível na medicina, seu uso indiscriminado e sem prescrição médica pode levar ao desenvolvimento de resistência bacteriana, tornando os tratamentos menos eficazes e mais difíceis de controlar. Valendo! Verdade? E aí, Rô? Bom, os antimicrobianos é o que mais a gente tem, assim.
Primeiro, indicação inadequada, né? Por automedicação. Às vezes a pessoa, ela tá com uma doença, grande maior parte das vezes. É uma doença que é autolimitada, que ela vai se resolver sozinha e ela não é de causa bacteriana. Então, antibiótico é para bactéria. Se eu tenho um resfriado causado por vírus, não vai resolver eu usar um antimicrobiano. Se eu usar, então, primeiro é a falta de indicação, que existe muito com os antimicrobianos, né? Depois que tem receita controlada, começou a melhorar bastante. Segundo, é também o tempo de tratamento. Com 48, 72 horas, é natural que eu melhore, né? Eu espero que o paciente melhore. Ele melhorou, eu falo, tô bom demais, vou parar de tomar. Tomar o medicamento para a indicação certa e pelo tempo certo é uma medida que eu levo a uma melhora de saúde, não só a minha, mas uma melhora de saúde coletiva. Porque quando eu tomo antimicrobiano errado, eu vou selecionar bactérias mais fortes. E hoje os medicamentos, se você pegar os medicamentos cardiovasculares, os medicamentos que são, né, igual a gente falou, os psicotrópicos, todos os medicamentos, se a gente for olhar na vida, a gente tem cada vez mais medicamentos novos e mais tecnologicamente melhores, mas os antimicrobianos não. Então a gente tem um problema muito grave hoje, que nós quase não temos novos antimicrobianos sendo produzidos, né? E a gente tem cada vez mais pacientes morrendo em hospitais, né? Como eu falei, trabalho em hospital, por infecção, né? Relacionada à assistência, mas que às vezes vem infecção de comunidade. Então, paciente que tratou, às vezes, uma gripe, então ele selecionou uma bactéria resistente, não precisava dele ter usado aquele medicamento, não tinha indicação alguma, era esperar 7 dias que ele ia melhorar. Mas não, ele tomou um antimicrobiano, então ele selecionou as bactérias mais fortes. Aí logo depois, passam 2, 3 meses, ele tem uma infecção de urina, aí aquele medicamento natural poderia tratar a infecção de urina, não trata mais. Então ele tem que usar outra, ele tem que usar outra, ele vai selecionando, aí não tem mais antibiótico que resolva para ele. Né? Então, o grande fato é realmente pensar, aquele medicamento, ele é aquela doença causada por bactéria? Uma pergunta importante. E a outra pergunta é, eu tenho que usar o tempo correto? Tenho, porque eu tenho que garantir que aquela bactéria ali, ela vai morrer. Porque se eu só dar uma enfraquecida nela, ela volta e volta mais forte em um outro sítio, né? Ou seja, se eu tive uma infecção de garganta, e eu realmente tinha que usar antibiótico por 7 dias e resolveu, ah, não, eu vou usar por 7, vou usar só 3, né? Porque às vezes eu já melhorei. E aí depois a infecção de garganta realmente se resolveu. Mas aquela bactéria, ela volta, às vezes, como uma infecção urinária muito forte. Isso mesmo. A Isaura fez uma pergunta aqui sobre os remédios para emagrecer e psicotrópico, como eles afetam o metabolismo e quais os riscos envolvidos? Por exemplo, depende. Porque falando em emagrecimento, a gente tem um leque de medicamentos para tratar, né? Tem desde os mais antigos que são psicotrópicos, como a sibutramina, até os injetáveis, né? Que são os inibidores de GLP-1. Vai ser até difícil de explicar agora, porque assim, é uma gama de medicação, né? E cada um vai ter um mecanismo de ação diferente, mas assim, como é que eles agem no metabolismo? Não seria no metabolismo diretamente. Todas as medicações que a gente tem para anti-obesidade, elas agem inibindo o apetite, né? Elas não melhoram o seu metabolismo, elas não te dão mais ânimo, elas não te dão mais energia, elas não repõem vitaminas, elas não reconstituem o seu metabolismo. O que elas fazem é agir em células relacionadas à saciedade e à fome para te dar uma saciedade por um tempo maior, te deixar saciado por um tempo maior. Isso é feito em células do intestino que mandam sinal para o sistema nervoso central ou diretamente o sistema nervoso central. O nosso metabolismo, a gente melhora ele com atividade física, tá? E é por isso que se a pessoa parar de tomar o medicamento e não tiver feito uma Se ela tá no mudança remédio e ela não ajustou, eu falo que o remédio ele é a janela de oportunidade. Porque ele te dá um tempo para você conseguir fazer educação alimentar, criar um hábito de fazer exercício e, junto com isso, ir perdendo peso, porque você vai ter menos apetite, né? Mas usar ele como um tratamento contínuo, em algum momento isso vai. Ô, João, a gente tem aí o vencedor ou a vencedora? Vai no chat agora. Aí vai colocar aí no chat, gente. Peraí. Tchan, tchan.
Mauro! Mauro! Ah, parabéns, Mauro! De emagrecimento, dos psicotrópicos Fechou a prova. Camila, Alcântara Nunes e antibióticos, a Cris. Ah, tá. Deu um ponto para cada um? Foi diferente? Cada um. Ah, tá. Eu achei que era o Quem Mauro que tomasse tinha mais? ganhado. Ah, tá. Não, mas é porque cada um acertou um, né? Cada um acertou. Cada um acertou primeiro. É, entendi. Ah, muito bom. Justo. Só a última pergunta aqui da Flávia. É mito ou verdade que quando se toma muito antibiótico, a Pode criança estragar. pode estragar os dentes? Não, assim, os medicamentos utilizados há muito tempo atrás, né, como a tetraciclina, realmente poderia levar, né, a problema dentário. Hoje, o que a gente mais utiliza, né, a amoxicilina, às vezes a azitromicina, são medicamentos mais seguros que não levam, né, a problema dentário. Mas eu sempre brinco, né, que a gente menospreza a boca, eu acho. Então, assim, sempre, ainda mais de criança, né? É. Então, assim, lembrar sempre estar com a higiene bucal adequada, porque medicamento também tem açúcar, né? A gente esquece disso. Mesmo aqueles que a gente fala, ah, eu engoli, nem vi se era doce, a maioria deles tem açúcar, tem amido, né? Então, que também pode levar, se a gente não tiver uma escovação adequada, a ter cárie, né? Como qualquer outro alimento. É como qualquer alimento. Então, levar o medicamento mesmo, levar a problema dentário, eram mais medicamentos que a gente usava antigamente. Hoje, né, para as crianças, para as infecções atuais, a gente não tem mais esse problema. Pessoal, a gente vai chegando ao fim aí da nossa live. O João vai me ajudar aqui compartilhando aí o nosso código do Mais Atitude, né? Para quem quiser faturar aí a medalha e os pontos. E aí eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final para a gente de encerramento. Olha, a mensagem que eu deixo: sejam responsáveis pelos medicamentos de vocês, né? Às vezes a gente não se responsabiliza e tem um problema pior depois, né? Sempre tem uma lista de medicamentos que vocês coloquem, os medicamentos que utilizam, que foram prescritos, e aqueles que utilizam, mesmo que seja de vez em quando. Tem uma lista também de alergia. Se você tem alergia a algum medicamento, coloque isso, né, na lista e deixe na sua carteira, né, ou na bolsa. Sempre leve com você. Sempre vá ao médico periodicamente, né? Procure os profissionais de saúde. Às vezes a gente está com algum problema que a gente nem imagina que esteja, né? Que vai aparecer no exame como marcador hoje, que a gente consegue resolver um problema pior que vem aparecer depois. Olha a validade e o armazenamento. A gente às vezes tem medicamento lá 3 anos vencido. Para quê, né? Descarte de forma correta. Desapega, por favor, né? Dá uma olhadinha. Armazena, não armazena mais no banheiro, na cozinha, gente. Acho que isso serviu de para-casa para quase todos que responderam, né? Ali no chat. E sempre tem um lembrete quando usar medicamento de uso crônico. Eu acho que é importante ter lembrete, seja no celular ou colocar alguma coisa na casa que vai lembrar o medicamento, para que tenha aquele uso mesmo, né? Garanta aquele uso do medicamento, né? Correto todo dia. Então, eu acho que é isso, né? Se responsabilizem pelos medicamentos, sigam essas dicas que vai ficar muito bom. Seu uso não vai ser irracional, pelo contrário, o uso vai ser racional e seguro. Isso mesmo. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar primeiro tenha sua equipe de referência, né? Tenha acesso a ela e tenha uma boa relação para que você possa tirar as dúvidas. Quando for a consulta, não vá para casa com dúvida de medicação. Por que você está tomando? Por que é essa dose? Como que vai ser o efeito no seu corpo? O que você deve esperar de efeito colateral? E eu acredito assim, o maior responsável pela nossa saúde é a gente mesmo, né? A equipe ela está para auxiliar, o médico ele está para auxiliar, mas nós é que somos responsáveis por aquilo que a gente está consumindo. Então, na dúvida, sempre pergunta, né? E na dúvida não faça, tá? Pergunte antes, tá bem? Meninas, muito obrigada, viu? Mais Obrigada, uma vez, Carol. muito bom. Nossa, que agradecer. Obrigada, viu, pessoal? E até a próxima. Tchau, tchau.